Oi, Pati. Tô tentando ajustar a luz aqui, mas eu acho que assim tá, não tá bom. Tô com uma olheira horrível. Oi, Fê. Oi, Ana. Tá entrando bastante gente já aqui. Eu vou começar me apresentando, pra gente não perder muito tempo, né? Já que o Instagram, depois de uma hora, derruba. E pra gente não perder nada do papo com a Beth, que é maravilhoso, eu sou suspeita pra falar dela. Então, meu nome é Renata, para quem não me conhece ainda, meu nome é Renata, eu sou professora, sou mãe do Pedrinho, de 2 anos hoje, completando 2 anos e 9 meses. E durante essa pandemia aí, eu comecei a estudar muito, a pesquisar muito, né? Professor já estuda muito, já pesquisa muito normalmente, mas durante a pandemia intensificou um pouco mais. Digamos até que foi uma válvula de escape, assim, né, para algumas questões emocionais, enfim. Então, o trabalho e os estudos me ajudaram muito a manter a cabeça ocupada e foi virando não uma obrigação, né, do trabalho, mas um prazer mesmo. Então, eu levanto super cedo para conseguir conciliar, né? Quem tem filhos pequenos sabe como é, né? Então, eu preciso dar conta da casa, da comida, do filho, do trabalho, dos estudos, do prazer, né, que a gente não pode deixar de lado. Momentos nossos que nos fazem bem, individuais. A Beth já chegou aqui. Beth, vou só me apresentar e já te chamo, pra gente não perder tempo, tá bom? Então é isso. E aí eu comecei a acordar super cedo, super empolgada para conseguir dar conta de todas as demandas, né? E não deixar nada de lado, né? Tentar conciliar tudo. Eu brinco inclusive com a Beth, que é minha terapeuta, que eu me sinto equilibrando pratos. E eu acho que talvez muitas mulheres se sintam assim, né? Então, eu tô equilibrando os pratos, uma hora é a casa, uma hora é o marido, uma hora é o filho, uma hora sou eu, e assim, né? Tentando manter tudo em pé. Mas a gente consegue. Tem dias difíceis, tem dias que são mais gostosos, mas no final dá tudo certo, né? Eu conheço já a Beth há 3 anos e meio, conheci a Beth em maio de 2017 e coincidentemente, né, ou não, para quem não acredita em coincidências como eu, tenho um pouco de dúvida se elas realmente existem, eu procurei a Beth justamente por conta desse lidar com as crianças, né? No meu trabalho, mesmo sendo professora, mesmo sendo a profissão que eu escolhi, a formação que eu escolhi, mesmo adorando estar com as crianças, em alguns momentos o meu emocional ficava um pouco desestabilizado, de não saber muito bem como reagir em algumas situações, eu ficava um pouco nervosa, angustiada. Então esse foi inicialmente o motivo de eu procurar a Beth e começar a terapia. E aí, né, a terapia vai buscando outras coisas, né? Eu acho que na verdade todo mundo deveria fazer terapia, porque é um momento seu, um momento único de descoberta, de autoconhecimento. E assim como é muito importante para a gente se conhecer e se descobrir, é muito importante ajudar as crianças nesse percurso também, né? Então eles estão totalmente cruz nesse sentido, né? De sentimentos, de emoções. Eles sentem, mas eles não sabem o que tá sentindo, se é bom, se é ruim, né? Ah, eu tô com uma dor na barriga, mas às vezes não é fisiológico, não é uma dor na barriga, é medo e dá aquele friozinho na barriga e ele não sabe explicar, né? Então eu acho que é muito importante a gente conversar sobre as emoções e os sentimentos das crianças para que a gente consiga dar esse suporte a eles, né? Eles precisam muito do nosso apoio, do nosso suporte, do nosso direcionamento, do nosso acolhimento, né? De explicar, olha, isso é raiva, mas tudo bem sentir raiva, né? Muitas vezes a gente pune, né? Mas é feio sentir raiva, não pode ficar bravo. E aí a gente vai criando sem querer algumas amarras internas. E aí lá na vida adulta, muitas vezes é mais difícil lidar com tudo isso. Então, eu vou chamar a Beth aqui pra gente não perder muito tempo. Ela vai se apresentar melhor pra vocês. E eu espero que vocês gostem desse bate-papo, porque eu, por mim, eu falo pra Beth que eu falaria com ela todos os dias. Não me canso. Eu não sei o que seria de mim nessa quarentena sem ela. Oi! Oi,
Hoje eu não tô com o celular na mão, hoje eu coloquei o tripé, tá? Acho que tá melhor, né? Tá bacana. Tá tudo bem aqui onde eu tô, né? Sim, você tá me ouvindo bem? Tô. Eu coloquei o fone pra ver se eu pego menos ruído aqui da rua, enfim. Mas se Tá. tiver ruim, Eu, você eu fiquei avisa. sem. Tá, você também. Qualquer coisa você vai me avisando. Beth, eu tava falando aqui um pouquinho pro pessoal, né, de você, como eu te conheci, mas aí eu ia falar pra você se apresentar melhor, né? Eu até tava brincando com a Beth essa semana. Tô com ela há 3 anos, achando que eu tava com uma terapeuta junguiana. E aí ela falou: não, você tá achando errado. Mas enfim, eu acho que isso é só um detalhe. A Beth me ajuda muito em vários sentidos, inclusive em compreender sentimentos incompreendidos na infância. Então, se apresenta para o pessoal e aí a gente vai conduzindo a conversa. É, eu te ouvi falar e eu acho que você tem mais datas na cabeça do que eu. Não tenho muito essa noção, enfim. Bom, eu sou psicóloga de formação, me formei há um tempo, mas nem sempre cliniquei. Trabalhei muitos anos em RH. Então, eu digo sempre que no meu currículo eu preciso colocar lá que eu sou psicóloga e agora estou aí quase finalizando a formação em psicanálise também, mas sou mãe. Então, eu acho que isso precisa estar no meu currículo, porque eu acho que foi isso que me fez voltar para a clínica e, principalmente, eu acho que, né, ter um olhar para o atendimento um pouco diferenciado. Então, quando eu saí, né, deixei de trabalhar no RH, no mundo corporativo, foi quando meu filho nasceu. Então ele está agora com quase 9, e aí quando ele nasceu, eu já ali não estava mais querendo continuar com aquele formato. E aí eu repensei, falei, bom, quero cuidar, quero ser mãe integral. E foi lá que então a clínica foi, né, me direcionando, eu acho. E aí eu fui, então, estudando. Me lembro de uma professora que era junguiana, por isso você não está errada, que o meu início foi mesmo muito mais voltado para a clínica junguiana. E ela fez um curso na época para profissionais que tinham se formado em psicologia e não tinham atuado em clínica. E uma colega que tinha se formado comigo me mandou o curso. Ela falou: Olha, Beth, né, lembrei de você e tal. E eu fui fazer o curso com ela. Uma pessoa assim que fez parte e faz parte aí da minha carreira, a Andrea Vistor, uma graça, e ela tinha sido nossa professora na faculdade e ela montou esse curso. E eu fui fazer o curso com ela. E a ideia na época era esse curso, ela dava uma parte clínica, tinha um outro profissional que era mais uma parte prática de como montar a clínica, como direcionar a clínica, enfim. E aí, em uma das aulas, ela fez a seguinte pergunta: Por que você escolheu psicologia? Não foi direcionada só para mim, foi para todos do grupo. E eu fiquei pensando, eu falei, não, eu não escolhi psicologia. Meu sonho era ser arquiteta, era ser decoradora. Eu não escolhi. E aí aquilo me pegou assim no jeito, eu falei, não, eu não escolhi isso. E eu lembro muito na época de ouvir muita gente falando, né? Normalmente, quem tem aí mais de 40 vai se lembrar disso. A gente normalmente não escolhia a carreira. A gente começava a trabalhar com 15 anos, né, 16 anos, e a gente estudava para continuar no trabalho que a gente estava. E eu me lembro que aconteceu mais ou menos isso. Eu até tentei entrar em arquitetura e fazer decoração, mas percebi que era uma área mais complicada por financeiro e tal. E aí fui fazer psicologia porque eu estava em RH. E aí, então, foi a minha opção na faculdade. Falei, bom, vou fazer psicologia e fui. E nisso que ela me perguntou no curso, eu retomei esse momento. Eu falei, puxa vida, eu não queria ter feito psicologia, né? E a clínica nunca foi meu sonho na época. Eu sempre vislumbrei ali o RH, enfim, vou fazer carreira aqui. E aí, quando ela me faz essa pergunta, eu fiquei pensando, eu falei para ela, eu falei, eu não escolhi. Eu queria ser arquiteta e decoradora. E ela fala para mim assim, que bacana, né, Beth? Porque a gente pode ser decoradora de almas. E ali, Verdade. então, eu fiquei pensando naquilo, né? A gente pode pôr cor na vida das pessoas, a gente pode trabalhar num outro sentido.
E eu uso muito essa Verdade. metáfora, eu acho que com a maioria dos meus pacientes, que eu falo que o processo terapêutico, ele é muito, é uma reforma, né? Ele não é uma construção, mas ele é uma reforma. Então, a gente está ali fazendo um trabalho de arquiteto e decorador o tempo todo. Então, eu acho que o meu caminho vai muito por aí. Teve uma época em que quando eu comecei a atender, eu fui fazer alguns cursos e fui fazer a supervisão. Então, essa minha professora, ela era junguiana. Então, eu fui meio que direcionando por ali, fiz alguns cursos voltados, né, para a clínica junguiana. Só que quando eu comecei a atender criança, ela me indicou uma supervisora winnicottiana, que aí é voltada mais para psicanálise e não para clínica analítica como a de Jung. E aí eu comecei a fazer supervisão com a Raquel Baldo, que é até hoje também a minha supervisora, e fui fazer um grupo de estudos junguiano lá no SEDES e me encantei muito mais, de certa forma, pela psicanálise do que só pela psicologia junguiana, que eu amo também. Se alguém falar mal do Jung pra mim, eu fico meio brava. E aí fiquei na psicanálise, fiz um curso na PUC que era sujeitos, né, da psicanálise, bem bacana. Lá encontrei uma outra professora do SEDES também. E aí, então, pensei, falei, bom, vou fazer a formação psicanalítica, que é uma formação que traz uma base muito bacana. E é isso. E aí, estou na clínica, fiz uma especialização também quando eu comecei a atender crianças, que era uma ideia mais, né, de atender as crianças com dificuldade de aprendizado, enfim, mas é algo que eu não tenho já atuado com tanta ênfase, acho que a gente já falou um pouquinho disso, porque é algo que me faz sofrer um pouco. Mas tem uma Não grande rolou, amiga, né? a qual está entrando aí para atender essa demanda também. Atendo numa clínica ali na Parada Inglesa, né, ali na Zona Norte, acho que a maioria deve conhecer a região, a É bem Polimoc, pertinho do metrô, né? bem pertinho do metrô, né, uns 3 minutinhos do metrô. A Polimoc é uma clínica multidisciplinar, lá a gente tem fono, tem outras terapeutas, tem uma psicopedagoga, tem pilates também, tem outras terapias alternativas. Então é uma clínica muito bacana também. Quem, né, quiser procurar por aí, tá lá como Polimoc. Ok? É um pouquinho disso. Ok. Fiquei E muito você feliz. agora está atendendo só em casa, né? Na pandemia, você está só em casa, só online. Nesse momento estou só online e a proposta é que a gente fique, né, até o final do ano, porque as nossas salas lá, elas são salas pequenas, elas têm ar-condicionado, mas elas não têm janela. Então a gente está ainda, até por uma recomendação mesmo, né? De Sim. ficar online. Mas tem funcionado muito, né? Eu acho que a gente também se É, eu sente. ia falar isso. Muito bacana, assim. Eu acho que, para mim, pelo menos, ajuda a organizar melhor o tempo, né? O trajeto de ir e voltar é um tempo que você ganha, então eu acho que otimizou. Tem males que vêm para bem. Eu Então, tenho Beth, feedbacks muito importantes, assim. Tem sido bacana. A gente tem uma perda, não tem dúvida, né? Eu acho que tem a perda sim, do olho no olho, né? Do olho no corpo, o olho, corpo fala também. Mas sim. tem funcionado e eu acho que assim como a escola e assim como todos, né, tivemos que nos adaptar, esse foi um formato e tem funcionado, tem funcionado. Eu queria te agradecer, que eu não comecei te agradecendo, mas queria muito te Imagina, agradecer. Estou eu que muito agradeço. grata mesmo, de verdade, e também queria te parabenizar. Eu acho que é muito bacana. Eu sou a pessoa que eu acho que a coisa da fala, a coisa da conversa, a troca, isso não tem preço, né? É E quando verdade. eu vi esse formato que você fez, que é, né, é muito bacana ver você falando de tudo, né? Poder trocar com as suas colegas da mesma profissão, com colegas de outras profissões. Sim. E estou muito feliz em estar aqui. Obrigada pelo convite. Ah, eu também estou muito feliz. Na minha primeira live, eu comentei com o pessoal, né, o que me motivou a criar o Instagram, que, enfim, falei um pouquinho hoje também, que todo esse contexto me fez me voltar mais para os estudos, me voltar mais para o trabalho, mas também teve a questão emocional, né? Então, a Beth, melhor do que ninguém sabe, que eu tive uma fase bem difícil,
Então, eu sinto que foram os extremos, assim. Então, eu tive um momento muito difícil, que eu mal conseguia me concentrar nas reuniões de trabalho. E, graças a Deus, dei a volta por cima, com a ajuda da Beth. Precisei tomar medicamentos também, mas a gente foi conversando, foi se ajudando. E agora eu tô conseguindo caminhar melhor e tô conseguindo superar algumas inseguranças. Falar assim, como eu tenho falado hoje, eu falo, gente, eu falo muito, a Beth sabe, tadinha. Às vezes eu falo, aí chega no final, mal dá tempo dela responder. Mas eu tinha uma dificuldade muito grande em falar, né? Isso melhorou. Em 2010 eu fiz um treinamento comportamental, me ajudou muito nessa questão da insegurança, de falar. Eu travava mesmo, assim, em reunião, em apresentação na faculdade, de perder o ar, de não conseguir falar. Então, para mim, é uma aspiração muito grande, assim, de conseguir fazer essas lives, que a intenção é que eu já falei, né? Não é ficar famosa, mas é de fato, como a Beth disse, fazer essas trocas, essas partilhas, aprender, né, com o outro. E isso que você falou, Beth, só para pegar um link, que o ser mãe fez você mudar um pouco seu olhar sobre algumas coisas, né? E eu tenho sentido muito isso. Então, antes de ser mãe, eu lembrei que a gente começou em maio de 2017, porque uma das coisas que eu falei com você, além dessa questão, né, emocional, de ficar muito nervosa, era a questão da gravidez, que era algo que eu queria muito, mas que não sabia se ia acontecer, que eu estava na expectativa. E eu acho que a gente conversou na sessão e no final de semana eu descobri que estava grávida. Na semana seguinte, quando eu fui, eu já te contei que eu estava grávida. Então, por isso que eu consegui marcar a data, porque eu também não sou muito boa com datas, não. Mas é isso. Depois que o Pedro nasceu, mesmo trabalhando com as crianças, mesmo sabendo o quanto a infância é intensa, né? O quanto as crianças estão se desenvolvendo, elas estão aprendendo, mesmo tendo isso na prática e na teoria, né? Vivenciando todos os dias e tendo a teoria, só depois que o Pedro nasceu e cresceu um pouquinho, foi que eu comecei a me dar conta mesmo do quanto é importante validar os sentimentos das crianças, as emoções das crianças, compreender que eles estão nesse processo de aprendizado, né? E a gente conversa muito sobre isso, né? Então, quando eu comecei a fazer as lives, eu pensei, quero trazer a Beth, porque a Beth é uma pessoa que eu acho que tem uma fala muito importante sobre muitos assuntos, mas eu não sabia exatamente o que falar, né? E aí eu comecei a ler um livro, que é esse aqui, da Elisama Santos. A Beth conhece, que eu já mostrei para ela também. E aí eu falei, poxa, é isso, né? A gente fala tanto nas sessões sobre os sentimentos, sobre as emoções na infância, sobre a importância de validar os sentimentos, de dar nome. Então acho que é isso, eu acho que casou perfeito, vamos falar sobre isso. E foi aí que eu fiz o convite para a Beth. E aí eu que agradeço, na verdade, você ter aceito. Ah, muito bom estar aqui. Eu queria começar falando um pouquinho, assim, principalmente sobre o que significa emoções, né? Porque a gente sempre fica com essa ideia, como você já trouxe antes, assim, ah, é feio isso. Entra até na ideia da religião, assim, do pecado. Ah, é pecado, né, sentir isso ou aquilo. Então, o que é emoção? É um conjunto de respostas químicas e neurais que são baseadas nas nossas memórias emocionais. E quando é que ela surge? Quando tem um estímulo externo. Então, qualquer coisa que eu sinta, eu não posso dizer que é feio, que é errado, que eu não posso sentir. Eu sinto, é meu. Então, não dá. Não dá para eu tirar, não dá para eu dizer que é feio. A única coisa que me resta aí é entender o que eu sinto, validar o que eu sinto e saber o que eu posso fazer com o que eu sinto. Né? Porque assim, nossa, você não pode sentir isso, você não pode sentir aquilo. Então, para a gente entender assim, a criança, o que acontece? Eu tenho muitos exemplos, até vou citar alguns aqui do meu filho, porque é onde eu vivo mais intensamente. Então, de repente, ele vai para uma apresentação da natação. Né? Um dia que eu não estou com ele foi com o pai. Chega lá, aquela multidão, uma apresentação que ele não estava acostumado, sempre ia normalmente nas apresentações da escola e não de clube. E aí, nesse dia, a escola inventou uma apresentação grande e tal, que era num clube com várias escolas juntas. E aí, ele chega me contando como foi isso. Ele fala, mãe, foi horrível. Eu senti uma coisa que eu não sabia, assim, mãe, uma coisa ruim. Todo mundo tava me olhando, eu não sei o que era aquilo. Ainda bem que a Pro me chamou rápido, eu entrei na piscina, fui, meu pai tava do outro lado, me pegou.
E aí a gente começa a conversar e fala, nossa, filho, parece que você tá falando que você ficou com muita vergonha, né? E é mesmo, né? Porque às vezes a gente tá em algum lugar, as pessoas ficam olhando se a gente é o centro das atenções. Parece que dá esse sentimento. Aí ele falou, mãe, foi muito ruim. O ruim que a gente fala, vamos pensar numa coisa muito confusa, né? Eu sinto, eu não sei o que é, então fica tudo confuso. Mas quando eu começo a nomear aquilo, isso já pode ser mais organizado. Não, da próxima vez já não vai ser tão ruim mais, porque eu já tenho um nome para dar para aquilo e eu posso ir aprendendo o que fazer com aquilo, né? Não Exato. preciso mais só ficar com o ruim. E aí depois passou, teve uma apresentação de capoeira. Ele vai para a apresentação da capoeira, um dia também que eu não tô, normalmente aos sábados, os sábados eu estava na clínica. E Uhum. aí eu não falei nada, eu falei, vamos ver como é que ele vai reagir com isso e tal. Já era, né, menor, tinha poucas pessoas. Depois ele veio contando, eu falei, e aí, como é que foi? Mãe, acho que foi tudo bem. Eu fiquei com menos vergonha. E ele já deu um nome, né? Então, Ele assim, já se a gente... sabia o que era. Que legal, ele já conseguiu nomear aquilo. Falou, nossa, mas e aí? As pessoas não ficaram te olhando? Ele falou, ficou olhando. Mas aí, mãe, eu fiquei pensando assim, eu vou ficar olhando para uma pessoa só. Fiquei olhando pro Pro ou pro meu pai e aí tudo bem. E já voltou mais animado. E aí a gente já não precisou mais ficar, né? E depois eu vi ele contando, ele lendo uma redação esses dias, na época da festa junina, para a professora esse ano. Escrevendo sobre a festa junina que ele dançou. Ele nunca quer dançar a festa junina, nunca quis. No ano passado a professora convenceu, ele foi dançar. Não me falou nada, que estava com vergonha, nem nada. Mas ele contou na redação dele esse ano. Que a professora pediu para contar como foi a última festa. Ele contou que ele estava com muita vergonha e que ele perguntou para o amigo como que o amigo fazia quando tinha muita vergonha. E o amigo falou: Ah, olha, eu costumo ficar olhando para a cesta de basquete. Faz isso também. E aí ele conta, ele falou: e aí eu não precisei ficar olhando para a cesta de basquete, porque eu percebi que eu já não tinha mais vergonha. E aí ele coloca no fim da redação: foi assim que acabou a minha vergonha. foi Eu assim dei que ele muita ficou sem risada. vergonha. Foi assim que ele ficou sem vergonha. Mas ele conta o processo dele, né? Eu achei muito interessante ele contando como é que foi isso para ele. Ele precisou nomear, ele precisou entender. Ele trocou com um amigo o que ele sentia. Ele entendeu que não era nada de errado e tudo bem. E seguiu. Ok, isso é meu, isso dá vergonha mesmo e tudo bem lidar com isso. E é uma coisa que Exato. normalmente a gente não valida, né, com as crianças. Você queria perguntar uma coisa aí? Né? Não, eu ia só complementar isso que você está falando, né? O quanto muitas vezes a gente, isso que você falou, né, de não validar, a gente, como já é adulto, parece que perde um pouco essa sensibilidade, né, de entender como é lidar com algumas emoções e sentimentos. Lembrando que muitas vezes a gente também não sabe nomear algumas coisas, né? A gente fica um Isso pouco mesmo. perdido, fica aquela angústia, aquele aperto no peito, a gente não sabe se é medo, se, enfim, né? Então, a gente já não tem domínio total em nomear, em saber exatamente o que está sentindo e o que fazer com o que está sentindo. Imagina as crianças, mas a gente parece que pensa neles como um ser abstrato, né? A gente não reflete esse pensamento para eles, de que eles também precisam de ajuda para lidar com isso, para entender o que está acontecendo, mais ainda, a saber como lidar quando acontecer. Né? Até tem uma música que eu mandei para você, do Mundo Bita, uma vez, que ela fala sobre isso, né? Que o problema não é você sentir, o problema é o que você vai fazer com o que você sente, né? Então é lógico, sentir raiva é natural, mas você também não é porque sentir raiva é natural que você vai sair quebrando tudo, batendo nas pessoas na rua. Não é isso, mas tudo bem, eu fiquei com raiva, mas o que eu posso fazer agora para acomodar essa raiva e lidar da melhor forma com ela, né? É isso mesmo, né? E eu acho importante a gente falar desses passos, porque assim, eu preciso identificar aquilo que eu estou sentindo, eu preciso nomear e eu preciso poder expressar aquilo que eu estou sentindo e eu preciso ser direcionado o que é que eu faço com isso agora. Né? Como a raiva, por exemplo. Se eu estou falando da vergonha, ok, a criança pode até se haver com a vergonha ali sozinha, né? Achar formatos, mas e a raiva? Então, se eu tenho uma criança que ela vai chegar em casa me contando, né? Brigou com amigo,
aconteceu meu brinquedo, sei lá. Tem até um vídeo que viralizou, travou pra mim. Deu uma travadinha, mas voltou. Deu, e voltou. Então, eu fiquei pensando nessa coisa da criança quando ela briga, né? Quando um amigo incomoda, quando acontece alguma coisa. Tem até esse vídeo que viralizou essa semana da criança que assopra a vela da. E aí a irmã Da fica irmã, né? brava e cata no cabelo dela, enfim. Todo mundo falando disso num formato que, nossa, que horror, não sei o quê. Mas é isso que acontece. A criança vai sentir naquele mesmo momento, né? Assim, algo externo mexeu comigo, o que eu sinto aqui dentro. Você não podia ter apagado a minha vela. Era a minha Mas, vela, né? exato, é uma coisa minha, né? Então, se a gente parar para pensar, ok, né? E a mãe fala isso, vamos acender a vela de novo, aqui é um vídeo corta, né? Vamos acender a vela de novo, vamos apagar. Mas poder ensinar essa criança a dizer para ela, sim, você pode ficar brava com sua irmã e contar para a irmã, olha, você não podia ter feito isso também, ok? Mas aí como é que eu vou lidar com isso depois, né? Chorar, ok, não tem problema nenhum chorar, né? Então, se Sim. meu amigo pegou meu brinquedo, sei lá, ou quebrou meu brinquedo, eu tô muito brava. E uma das falas da criança, normalmente, é, eu não gosto mais dele, né? É. E às vezes é o melhor amigo. E aí ele fala assim, não, eu não gosto do fulano porque o fulano fez isso. E aí você poder explicar para ele, pois é, mas ele é seu amigo e eu entendo que você não gostou do que ele fez com você, né? Porque assim, o que ele fez não invalida ele inteiro. E eu acho isso interessante, trouxe esse exemplo, porque a gente vai levar isso para a vida adulta. Vamos pensar na relação, né, no casamento. Às vezes o marido ou a gente faz alguma coisa e na hora assim, bom, não quero mais, quero separar, não sei o quê. A sensação que você tem é essa, porque normalmente a É. angústia que a gente sente é eu quero me livrar da angústia. Isso é meio que um processo automático nosso. Nós queremos nos livrar de qualquer angústia. Então, não quero mais. E não é isso que a gente está falando. O fulano continua servindo, ele continua tendo todas aquelas qualidades as quais você escolheu, só que ele fez algo que realmente mexeu com você, né? Despertou a sua ira, a sua raiva ou alguma coisa aí. E aí eu poder entender isso e poder contar para ele, falar, olha só, o que você fez não foi legal, me magoou, fez isso, fez aquilo. E tudo bem, né? E poder saber, bom, eu não estou invalidado, não estou estragado inteiro, nem ele está estragado inteiro. Então, poder a gente Exato. vivenciar isso desde a infância é muito rico, né? Para a gente poder entender isso em qualquer relação na vida adulta. Mas é E algo que até é se isso, vai entender nas precisar. relações, né, Beth? Sim, Porque muitas vezes a gente fica uma das coisas chateado, que a gente a sempre gente fica fala, né? magoado, e a gente já conversou sobre isso, até no livro mesmo que eu mencionei, fala um pouco sobre isso. Mas o que de fato acontece, né? Será que o outro me magoou, o outro me machucou, ou eu tenho aquela ferida e aquilo doeu porque eu tenho aquela ferida mal curada e não sei lidar com aquilo, né? E até uma coisa que eu queria falar para eu não esquecer, você falou sobre o choro, né? Que tudo bem chorar. E eu fico pensando, como mãe de menino mesmo, eu nunca tinha parado para pensar nisso. A gente fala muito do machismo, né? Mas os homens também têm um peso muito grande sobre eles, né? Eles não podem chorar, eles não podem demonstrar sentimento, eles não podem sofrer, né? Então, Sim. como que a gente quer exigir de um homem adulto que ele tenha sensibilidade com as mulheres, que ele saiba dizer o que ele gosta e o que ele não gosta, que ele seja sensível, se a infância dele inteira ele teve todos os seus momentos de extravasar as emoções podados, você não pode chorar, homem não chora, homem não sofre, né? Então, isso também é uma coisa que eu fico pensando muito, até por ser mãe de menino, o quanto a gente massacra os meninos nesse ponto. Pois é, e o menino, né? E às vezes eu ouço essa E que chama Pedro também, gente, são fala, dois assim. Pedros. Às vezes eu ouço ele dizer, Pedro, nós temos dois Pedros. E aí eu ouço, às vezes, ele falando. E eu acho que, assim, é uma coisa que me preocupo, sim. E sempre devolvo isso para ele. Outro dia ele teve uma fala assim, que eu fiz isso como
homem, né? Aí eu falei exatamente isso para ele. Falei, filho, eu penso que você fez isso como ser humano, né? E a mamãe espera realmente que você aprenda e continue fazendo isso como ser humano. Então, bateu, machucou. Outro dia também ele falou, eu falei, nossa, doeu, né? E deu uma batida forte. Ele falou assim, mas eu não vou chorar, né, mãe? Porque eu sou. Beth? Deu uma travadinha aqui, vamos ver se já volta. Oi, voltou. Deu uma travadinha. Quando você estava falando que você percebeu que ele ficou com vontade de chorar, aí deu uma travadinha, a gente perdeu esse pedaço. Beth, você tá me ouvindo? Não tô te escutando. Eu vou desligar e vou te chamar de novo. Peraí, vou te chamar de novo, tá? Vamos chamá-la de novo aqui. Enquanto isso, deixa eu ler aqui. Tá me ouvindo, Beth? Eu tô, você tá me ouvindo? Voltou. Voltou. Tá, o Deixa eu áudio só tá ler um tudo. comentário aqui. Tá. Meu afilhado, com 4 anos, primeiro neto do lado paterno quando nasceu, minha sobrinha, sua prima, não ficou à vontade com ela e disse: Eu ainda vou gostar dela. Hoje, passados 4 anos, são inseparáveis. É, é assim mesmo, né? Sim, e tem muita coisa envolvida aí, né? A gente está falando mesmo de vivenciar esses ciúmes, né? A perda de um lugar. E Sim, aí, quando ele fala, ele está dizendo para ele mesmo: eu ainda vou gostar dela. Eu ainda preciso entender o que eu estou sentindo aqui. é, É exato. isso mesmo. E uma das Olha, coisas. a hora que travou, você estava falando da sua conversa com o Pedro, que você percebeu que ele estava com vontade de chorar, e aí deu uma travada, a gente perdeu a sua fala nesse momento. E aí eu lembro que eu falei isso para ele. Falei: nossa, eu acho que doeu, né? Aí ele falou assim: doeu, mamãe, mas eu não vou chorar, não, porque eu sou homem. E aí eu falei isso para ele. Falei: filho, antes de ser menino, você é um ser humano. Você pode chorar, não tem problema nenhum. E essas coisas a gente vai percebendo no dia a dia e como isso, como você tem falado de muitos assuntos que eu acho, né, bem bacana, assim, da questão de gênero, da questão, né, do racismo, enfim. A gente está aí, né, tentando se haver com muitas questões enraizadas, né, Exato. culturalmente, socialmente, a gente está por muitos anos com isso tudo tão enraizado e que, claro, vai ser aos poucos que a gente vai poder ir construindo um outro lugar para cada uma dessas questões, né? Não é fácil, né? Não é de um dia para o outro. Não, não é fácil. Enfim, e vamos aos pouquinhos. Aí Exato. fiquei pensando nisso que você falou né, da gente poder acolher, né? Poder acolher a criança e poder permitir que ela sinta, poder ajudar a identificar. E uma das coisas que eu acho que a gente vivencia, e a gente está falando dessa questão cultural que é muito enraizada, nós vivenciamos muito isso, né? A repressão do não, não foi nada. Vamos lá, levanta. É, E isso a gente vai saber com isso lá na vida adulta de muitas formas. Né? A exato. gente fala muito Exato. disso. Então hoje, quando eu não As consigo responder para um pessoas, chefe, né? as pessoas, às vezes, quando a gente fala sobre isso, sobre acolher os sentimentos, sobre acolher a criança, fica-se muito a questão da permissividade, ou, mas vai ficar mimado, vai estragar, não pode, né? Então, a gente não tá falando que você vai deixar a criança fazer o que ela quer, que é o que a gente falou, né?
A Beth deu o exemplo das meninas lá no Parabéns, né? Não significa que tudo bem, ela bateu e. Não, olha, eu sei que você ficou chateado, eu sei que você ficou nervoso, mas existem outras formas da gente resolver, enfim, de ir ajudando a criança a entender. Tudo bem sentir raiva, eu também sinto às vezes, né? Então, eu acho que é um pouco disso. Aqui em casa com o Pedro, a gente está numa fase que ele está relutando muito para dormir. Então, assim, você vê que ele está com sono, você vê que ele está cansado. Mas ele tá ali resistindo. Não, agora eu quero ver um livro, agora eu quero brincar com o carrinho, porque ele quer brincar, ele quer curtir o momento, enfim. E aí eu falo, filho, mas agora a gente precisa descansar um pouco. Você é pequenininho, a gente precisa descansar. E aí ele começa a chorar. E assim, eu tenho que me segurar, porque chega a ser engraçado em alguns momentos, porque ele grita pro meu marido. Ele fala: "Papai, me ajude! Papai, socorro!" E eu vou com ele pro quarto, apaga a luz e ele fica: "Me ajude, socorro!" E eu falo pra ele, eu falo: "Filho, você tá nervoso porque você tá cansado. A mamãe também fica assim quando tá cansada. A mamãe também fica nervosa quando tá com sono. Então, às vezes, a gente se sente um pouco ridículo, né? Tipo, ah, a criança não vai entender. Mas entende, eu acho que é o que você falou, é um passo de cada vez, aos poucos. Hoje eu desci com ele para caminhar aqui no condomínio, e ele adora correr e tá muito preso em casa. Então, eu desço com ele para ele extravasar um pouco essa energia. E em alguns momentos ele não quer que eu dê a mão para ele, só que circulam carros dentro do condomínio. Então a gente foi fazendo combinados. Na primeira vez foi difícil, na segunda foi difícil, na terceira já foi melhorando. Agora a gente consegue ter essa relação, filho, ó, aqui passa carro, e quando a mamãe falar espera, você para, ou quando eu falar me dá a mão, você tem que me dar a mão. Tá bom. E aí começou a dar certo. Eu acho que ele se sentiu compreendido, ele se sentiu acolhido. Olha, minha mãe percebeu que eu quero correr, mas eu preciso colaborar com ela nessa parte. Então é muito legal, porque eu falo, filho, espera um pouco. Ele para. Então tá muito legal. E aí ele caiu. Você falou, né, sobre às vezes a gente fala não foi nada, né? Ele correndo, ele caiu. E ele, mãe, caiu, caiu. Eu falei, filho, às vezes quando a gente tá correndo e andando, a gente cai mesmo. Machucou? Tá doendo? E ele ficou meio desconcertado, mas eu percebi que foi mais pelo constrangimento de cair, ele ficou meio assustado do que pela dor em si. Eu falei, tá doendo? Machucou? Deixa a mamãe ver. Não, não. Eu falei, então tá bom, filho, mas tá tudo bem, tá? Quando a gente tá correndo, a gente tá andando, às vezes a gente cai, mamãe também já caiu. Ele levantou, voltou a andar, voltou a correr, tudo bem. Mas às vezes a gente tem os opostos. Ou a gente fica, ai, machucou, meu Deus, vem aqui, potencializa muito aquele fato. Ou anula o que a criança está sentindo. Tá vendo? Falei pra você não correr. Levanta, vai. Então, eu acho que os extremos não são legais. Eu acho que o importante é sempre esse equilíbrio de explicar para a criança o que aconteceu, de fazer ela entender, olha, né, tudo bem, acontece, as pessoas caem mesmo, não precisa ficar nervoso por isso, né? Então, eu acho que é isso, é aos pouquinhos. Como eu disse, a gente se sente um pouco ridículo no começo, vocês falam, meu, ele tem 2 anos e eu vou ficar aqui dialogando com ele. Mas, gente, funciona. É um trabalho mesmo de formiguinha. É, e de paciência, né? De todo dia um Paciência. pouquinho. Você falou assim, tem posturas que vão, né, nos levar para esse lugar, né, de, por exemplo, para com isso, engole o choro, deixar a criança lá chorar e a gente não É, acolher essa criança. Vão ser duas coisas, né? Aí tem a angústia do que ela já está vivendo e o abandono. sim. Voltou? Tá. Deu uma travadinha aqui, mas parece que voltou. Sua imagem tá parada, mas eu tô ouvindo sua voz. Tá, então eu vou falando. Então, a Tá. diferença também é algo que, né, vamos colocar como não saudável. E a ironia, né? Tirar sarro da criança também, né? Isso a gente também precisa tomar bastante cuidado, Isso, porque Beth. O meu marido quer me matar, porque, assim, ele fala, né? Não importa quem seja. Se eu vejo alguém cair, Beth, eu sinto vontade de rir. Gente, julguem. Mas é meu. Como a gente disse, a gente tem que acolher os sentimentos, mas é isso. E às vezes o Pedro cai, e se eu vejo que não machucou nem nada, eu dou risada, aí meu marido briga muito comigo, então tem me policiado. Você tá me ouvindo, Beth, que sua imagem continua travada aqui. eu tô ouvindo, você tá se Tá mexendo e ouvindo? tô ouvindo. Tô. Eu Mas vamos vou. pensar, olha só, a gente tem uma cultura por aí, né? Se você parar para pensar, né? São aquelas
coisas lá que o Faustão mostra. Então, assim, É, é cultural a gente achar que tudo bem a gente rir de quem tá se machucando, de quem tá caindo, sim, né? É muito isso. E a gente vai levando isso como realmente, como todas as outras coisas que a gente acha que é, né, normal mesmo. sim. Então, são questões para a gente pensar também, né? Ô, Beth, deixa eu tentar chamar você de novo para ver se sua imagem volta. Tá bom. Peraí. Essa semana tá bem complicado o sinal, gente. Na terça-feira também, por conta daquela chuva, a gente mal conseguiu se falar na terapia, que minhas consultas com ela são às terças-feiras. E eu acho que ainda tá um pouquinho bagunçado. Vamos ver se agora melhora. Oi. Tô, né? Agora eu Eu tô. acho que desde aquela chuva as coisas ainda estão um pouco bagunçadas no mundo Não sei. tecnológico. Será que talvez a minha conexão não estava Não funcionando sei. bem? Nunca tinha acontecido. Aconteceu na primeira live, mas da participante travou a internet dela, ela voltou. Mas eu acho que ainda pode ser um pouco de influência, assim, o sinal da internet oscilando um pouco. Mas agora você tá aparecendo, tô te vendo e te falando. Tô te vendo e te ouvindo. Uma coisa também que eu acho legal e a gente pontuar que é assim. Vale a gente lembrar que o nosso mundo é um mundo diferente da criança. Né? Então, eu tenho um mundo interno construído por muitos anos. Né? Eu fui criando um repertório aqui dentro de mim. Sim, A criança não. Ela está iniciando, ela está começando a construir esse mundo. E às vezes ela vai te contar algo. E qual que é o nosso primeiro impulso? Né? É a gente dizer algo para ela que é do nosso mundo, antes de entender o que é que ele está perguntando. Então, eu me exato. lembro uma vez que meu filho falou isso para mim: mãe, eu quero ser menina. E é nessa vida, não é na outra, não. Não sei nem de onde ele tirou essa ideia, mas enfim. Na hora você fica assim: que é isso, né? E eu falei: é mesmo? Por que você está pensando, né? O que passou pela sua cabeça? O que você pensou com isso? Aí ele falou assim: ah, mãe, porque as meninas parecem tão mais boazinhas, tão mais legais. Mas de que menina você tá falando? E na época, na sala dele, eles eram em 8 meninos e 2 meninas. E as meninas realmente eram mais tranquilas. E ele vem com essa ideia: não, porque a fulana, a professora nunca chama a atenção dela. Por causa disso, porque ela só, né, sempre boazinha. A outra também, não sei o quê. E ali já me fez pensar, falei: será que eu tô dando muita bronca, né? E aí eu falei: ah, é? Então as meninas, você acha mesmo que as meninas todas nascem assim? E ele falou: não é, Mal mãe. sabe ele. Então. Aí eu falei: bom, você me falou de duas agora, vamos pensar em outras? E aí eu começo a trazer com ele. Eu falo: mas e a fulana? Olha, e a outra? Aí ele parou para pensar. Ele falou: é, mãe, não, né? Eu falei: não, filho, todas as crianças nascem sendo crianças, né? Querendo brincar, pular, e os pais vão chamar atenção às vezes para não se machucar, para isso, para aquilo, mas todos são crianças. E tem umas que são mais tranquilas, tem outras, mas não é de menina e de menino. Sim, E ali me fez pensar muito nisso, porque assim, o primeiro impulso é: não, filho, você é um menino, é, né? Mas o que é que traz, o que que ele vem, né, junto com essa ideia? Ele tem um mundo dele, um pensamento dele ali que é, para eu poder responder, é importante eu perguntar: o que que te levou a pensar isso, né? Por que que você está trazendo essa ideia? Porque senão a gente vai trazer o nosso mundo para dentro do mundo dele, e que é às vezes assustador para eles, sim, né? sim. A gente vem Essa também. coisa de invalidar, de não dar ouvidos, né? Na minha casa, um dos grandes incômodos da minha irmã mais nova, Natália, era isso, que às vezes ela ia contar alguma situação da escola, coisas de adolescente, 12, 13 anos, né? E ela ia contar, dando risada, achando o máximo alguma coisa que tinha acontecido na escola. E minha mãe olhava com aquela cara, tipo, mas isso não tem graça. Ela ficava, porque ela falava, mas pra mim tem, pra mim é engraçado. E ela nem ouviu, ela não me deu atenção. E é mesmo, a gente olha com o olhar do adulto, né? Então, a gente já vai recriminando, ou, ai, que bobeira, né? Isso daí não tem nada a ver.
e você deixa de acolher e, como você falou, de explicar uma outra coisa para o seu filho, porque você conseguiu ter uma conversa com ele e de mostrar, olha, né, os comportamentos, eles não são vinculados ao sexo, né? Então, não necessariamente um menino vai ser bagunceiro, não necessariamente uma menina vai ser boazinha, muito pelo contrário, né? Então, para a gente que é professor, que está na sala de aula, você que já atendeu crianças, a gente sabe que isso não é uma premissa. Então, mas a criança não sabe, é a visão que ela tem, é a forma que ela escuta. A menina é danado. Porque é isso, porque a menina é boazinha, porque a menina é a princesa, a menina é delicada. Então, se uma menina senta de shorts ou de saia, não importa a roupa, eu digo, uma menina senta com a perna aberta, senta direito, fecha essa perna, menina. A menina não pode sentar assim. E o que que isso vai fazer de diferença na vida? Né? Então, eu acho que você conseguiu levar um assunto para um outro lado com seu filho que rendeu muito mais do que você só tivesse podado. Ele ia ficar com aquele pensamento na cabeça dele, mas por que que eu não posso ser menina? Mas será que eu tô errado de querer ser menina? Mas por que eu quero ser menina? E esse pensamento ia começar a virar um turbilhão de outros, gerar mais dúvidas, talvez desconfortos, por uma coisa simples, né? Sim. E fica numa idealização, né? Como se para eu ser um ser perfeito, bonzinho, eu teria que ser uma menina. Então, assim, o ideal no mundo é ser menina. E o ideal não é ser um menino, porque o menino é mais bagunceiro. E quando a gente mostra essas questões, né? Olha, não, as meninas isso e os meninos. Eu me lembro que ele saiu meio que brincando com alguma coisa. É, mãe, acho que eu gosto mesmo é de ser menino. E aí seguiu. Mas assim, é essa questão, né, do mundo que é muito diferente. Uma questão, Rê, também que eu acho bem legal a gente falar, que é assim, eu sempre comento muito de um autor que eu gosto muito, que é o Winnicott, e tem uma questão nossa, mãe, que é quando, né, nós temos uma criancinha, um bebê para cuidar, a gente vai entrar nesse mundo e a gente vai, de certa forma, adoecer para cuidar dessa criança, que é um adoecimento saudável, vamos pensar juntos. Sim. E a gente vai, então, fazer um papel de tradutor dessa criança. Então, por muito tempo a gente vai, agora ele tá com fome, agora ele tá com sede, agora ele tá com frio. E aí, essa criança cresce. E a gente esquece de sair desse lugar, às vezes. E a gente tenta continuar traduzindo essa criança e não deixar que ela fale por ela, né? O que que ela tá sentindo, o que que ela tá pensando. E às vezes a gente acreditando como mãe, né? Boa, como a melhor mãe. E claro que a gente Mãe vai, perfeita. né, a mãe perfeita, nesse lugar de realmente tentando acertar, continuar traduzindo essa criança. Só que a gente esqueceu que ela agora consegue dizer, né? E agora ela precisa dizer, porque ela precisa ir ganhando o espaço dela, ela precisa, né, ir crescendo. Então, muitas vezes a gente vai continuar traduzindo, né? E às vezes eu já ouvi, né, de algumas pessoas, mesmo adultas, falando: Nossa, quando eu era criança, eu me lembro de eu falar para minha mãe, da minha mãe falar: Tá frio, coloca a blusa. Eu falo: Mãe, não tô com frio. Ela: Não tô perguntando, põe a blusa, É. né? Então, por quê? A gente continua acreditando que a gente vai continuar lendo essa criança, que a gente precisa ler essa criança. E não é isso, né? Mas essa criança pode existir por ela, ela pode dizer. Eu posso dizer: Tá bom, então se você sentir frio, você vem pegar a blusa. Né? Mas é diferente de eu falar: Não, tem que pôr, faz o que eu tô mandando e ponto. Né? Sim. Ou Então, até conversar, né? Às vezes, a gente sabe que às vezes até tá frio e a criança não quer pôr. E aí é difícil, né? Na live que eu tive com a Carol sobre Montessori, ela citou um exemplo sobre isso, que às vezes tá frio, precisa pôr a blusa, mas a criança não quer pôr a blusa. E aí, muitas vezes, se você for entrar num embate, não tem que pôr por causa disso, 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 disso. Vai ser desgastante para você, vai ser desgastante para a criança, ela vai chorar, você vai ficar nervosa. Você vai perder aí 10 minutos nesse embate. E às vezes, se você perder 5 minutos tentando encontrar uma estratégia ou algo criativo para fazer ela usar blusa, você vai economizar tempo e desgaste. E aí, às vezes, parece muito difícil. Ah, mas eu sei, né? A gente até falou isso no dia, né? Eu e a Carol conversamos sobre isso. Nem sempre a gente faz isso. Nós não somos mães perfeitas, né, Beth? Então, isso às vezes, olha, filho, desculpa, mas agora a gente vai sair, tá frio lá fora e você vai ter sim. que pôr a blusa. Nem sempre você consegue aquela malemolência, né?
Mas o que que ela fez, a estratégia dela na sala de aula? Ela aproveitou os recursos que ela tinha. Então, ela tinha um material Montessori de fazer relação, o tempo com as peças de roupa e os acessórios. Então, por exemplo, quando estava o sol, o que, que dá para fazer no sol? Dá para ir para a praia e a criança ia relacionando as pecinhas. Ela pegou esse brinquedo, em 5 minutos a criança começou a relacionar e quando chegou no frio, o que, que tem que fazer no frio? Colocar blusa. E aí ela viu a personagem ali, né, do material com blusa, ela falou, olha, é igual a sua, por que, que você não coloca? É igual a dela. A criança ficou toda feliz, porque a criança do material também tinha uma blusa, ela também ia pôr a blusa dela, e pronto. Demorou menos e foi menos desgastante. Mas assim, gente, eu sempre digo, né, pra gente não se culpar, não se cobrar. Eu me culpo muito, eu me cobro muito, acho que é de toda mãe, né? Ah, mas eu não consigo. Ah, mas eu não tenho tempo. A gente sempre coloca o algo a mais na frente antes de refletir. Mas vamos tentar, né? Eu acho que tem isso. Às vezes você consegue resolver uma situação de uma forma muito mais amistosa se você se conectar com a criança, né? Se conectar com o que ela está sentindo, fica muito mais fácil. Eu acho que essa fala é uma fala, né, de muitos autores que vão dizer exatamente isso. Assim, a gente precisa aprender a ler o olhar, né, da criança. E eu acho que isso a gente vai usar talvez para tudo na vida, para todas as relações, né? Então, assim, será que eu estou invadindo? Será que eu não estou? Né? Que eu posso fazer aqui ou não? Que é um caminho, né? Muito montessoriano mesmo. É respeitar o outro, né? Dentro do limite Sim, do outro, sem invadir, deixando ele poder existir. E isso é para todas as relações, né? A gente não está falando só da exato. criança. E isso que você falou agora, assim, a gente não é perfeita, tem um outro conceito desse autor que é isso, né? A mãe suficientemente boa, que é um termo gigante e bonito até, é aquela que falha, né? Não é aquela que vai estar o tempo todo ali, porque na falha a criança também vai poder acessar recursos, ela vai buscar recursos, né? E isso é importante também. E a gente fica o tempo todo, né, preocupada e, enfim, de ser a mãe perfeita. Mas a nossa falha também é muito importante para a criança. Então, Exato. não tem só falta, tem recurso deles ali nessa falta, né? E outra, Isso. né, Beth? Nunca vai existir a perfeição. Por mais que a gente assista live, por mais que a gente faça terapia, por mais que a gente leia Winnicott, por mais que a gente leia Valon, por mais que a gente, enfim, É a gente isso mesmo. nunca vai encontrar a perfeição. Eu estava assistindo uma live essa semana sobre disciplina positiva e apareceram algumas questões, né? E ela falou: nem sempre a gente vai ter resposta. Terão situações inusitadas que até quem é formado lá, né, que tem a certificação em disciplina positiva, vai ficar meio sem saber como agir. O que você tem são as suas crenças. Eu acredito que a punição não é bacana, que humilhar não é bacana, que desconsiderar o sentimento não é bacana. Então você vai pegando essas ferramentas para tentar encontrar a melhor solução. Mas nem sempre a gente vai encontrar. Né? E a gente vai continuar errando, não tem jeito, né? Vai continuar falhando. E isso que você falou, né, sobre o ideal, né, só voltando um pouco para eu não esquecer, que às vezes a gente tem essas questões dos ideais, né, de achar que menino é assim, menina é assim, e me veio uma coisa na cabeça, os rótulos. E às vezes a gente tem uma confusão muito grande de achar que, ah, então tá, então se eu não posso denegrir a imagem dela, denegrir não, que eu já aprendi que essa palavra não pode ser usada, mas se eu não posso anular o sentimento dela, se eu não posso invalidar o sentimento dela, então eu vou elogiar. Nossa, parabéns, isso tá muito lindo, ai, como você é bonzinho, ai, como você é lindo. Os rótulos, sejam negativos ou positivos, em excesso, eles fazem o mesmo mal. Porque aquela criança que cresceu ouvindo que ela é burra, que ela não consegue, que ela não sabe, vai chegar na fase adulta, ela vai continuar se enxergando como burra, como que não consegue, como que não sabe. E aquela outra que é a inteligente, que é a boazinha, ela vai se colocar no papel onde ela não pode tirar uma nota baixa na prova, aquilo vai trazer angústias, aquilo vai trazer sofrimentos. Eu não posso falhar, eu sou inteligente. Eu sou boazinha, eu não vou poder ficar brava com a minha mãe hoje. Ela fez uma coisa que eu não gostei, mas eu não vou poder ficar triste porque eu sou boazinha. E isso traz um peso enorme para a vida das pessoas. Não só na infância, que né, já se traz esse peso, porque a criança se invalida, ela não tem uma identidade, ela cresce naquele rótulo que foi colocado nela, e isso reflete muito na fase adulta. Então, tanto rótulos bons quanto os ruins são
do mesmo jeito massacrantes. Não tem dúvida. E eu acho que quando você fez essa proposta, né, da gente poder falar desses sentimentos, é muito nessa ideia da gente entender o que isso vai refletir lá na frente, né? Exato. Porque a gente fala muito disso, assim. Então, falar, por exemplo, da criança difícil ou da criança boazinha, né, é a gente poder entender o mundo dessa criança e entendendo o que é que ela está querendo dizer. A muito boazinha Exato. também. O que está acontecendo naquele mundo ali? Por que ela está nesse lugar? Né? Será que eu estou reforçando esse lugar? E manter esse lugar a vida toda é um lugar que custa muito caro. Assim, né, como da criança difícil também. Então, isso tudo nos leva a muitos sofrimentos. Então, quando a gente fala da inteligência emocional, que isso começou lá em 1995, mais ou menos, né? É porque antes a gente dava ênfase ao QI, né? Que era o consciente de inteligência, que era a exatas. Cognitivo. E aí começamos a entender que, olha, é importante olhar para o emocional. E hoje, quando a gente vai, né? Se a gente for conversar com muitos gestores e algumas empresas, o que eles vão dizer? Nós temos muitas vezes pessoas muito qualificadas profissionalmente, mas emocionalmente muito difíceis de lidar. Porque a lidar com as emoções, não aprendemos a falar sobre elas, tendência de criar rótulos a todo elas, momento. entender E que elas fazem bem parte. isso. Tá me ouvindo? Deu uma travadinha aqui. Voltou? Tô te ouvindo. Ele colocou aqui, a nossa sociedade tem a tendência de criar rótulos a todo momento. E isso é verdade, né? Na empresa que eu trabalhava antes de atuar como professora, chegou um momento em que a gente às vezes até se questionava, porque quando ia se escolher um líder de equipe, não necessariamente se pegava alguém já da área, que tinha o conhecimento técnico daquelas coisas. Muitas vezes iam trazer alguém que tinha facilidade em lidar com pessoas, que tinha facilidade em liderar um grupo, era uma pessoa empática, era uma pessoa agradável, uma pessoa com sensibilidade humana. Por quê? É muito mais fácil você aprender uma tarefa nova do que mudar a sua forma de agir, de sentir, né? É muito mais difícil. Sim, e vamos pensar que leva tempo, né? É um investimento de tempo, Sim. é um investimento em terapia, é um investimento longo. Exato. E se a gente parar para pensar nesse momento, por exemplo, né, de quarentena, de pandemia, o que esse momento fez com a gente? Entrar em contato com tudo isso que a gente talvez sempre fugiu, né? Eu tenho trabalho, eu tenho isso, eu tenho a festa, e a gente vai seguindo. E aí, quando a gente ficou fechado dentro de casa, né? O número de divórcios aumentou absurdamente. Por quê? A gente está falando disso. A gente não olha para as nossas emoções, a gente não olha para tudo que a gente sente, o que o outro sente, e de repente começou a dar uma confusão para todo lado. Né? Ô, Beth, deixa eu só te cortar rapidinho. A gente tem 1 minuto antes que o Instagram derrube a gente. Passou muito rápido. Então, qualquer coisa se cair, a gente volta. Mas se você quiser encerrar também, fica à vontade. Mas se você quiser completar sua fala, eu posso encerrar essa e salvar para a gente não perder. E a gente continua numa segunda parte. Eu falo porque eu sei que você ainda tem atendimentos hoje, né? Então, tenho logo em seguida. Ao seu critério, Podemos encerrar. Eu acho que é isso, né? Talvez em outro momento a gente pode entrar um pouquinho mais, falar um pouco mais, sei lá, talvez da adolescência também. Mas, enfim, eu acho que isso é importante. Esse assunto, ele é muito extenso, não tem como a gente falar tão rápido. Mas eu acho que tocamos em alguns pontos importantes a serem olhados e refletidos. Verdade. A gente volta, então. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Beth, mais uma vez, muito obrigada. Você sabe que eu amo falar com você. E até uma próxima oportunidade. Tchau, pessoal. Obrigada, viu? Beijos.